orixá Celso Dogum. Uma tremenda honra e um prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo. A gente já está esperando um tempão. A gente sabe que o senhor tem 1000 atividades aqui no Rio, em São Paulo, mas a gente está muito lisonjeado com a sua presença. Quero já de antemão agradecer e começar a nossa conversa pedindo ao senhor que o senhor se apresente. Quem é o senhor, sua tradição, seu axé, para a gente prosseguir no nosso papo. Certo. Boa noite. Eu sou que agradeço pelo convite, fiquei muito contente. Infelizmente, desculpe às vezes que eu prometi vir e não pude vir, mas chegou o momento certo. Tudo tem o momento certo, né? Nós que acreditamos em energia, acreditamos que existe o momento certo. Né? Eu, Celso Dogum, como sacerdote, Celso Albuquerque, né? Meu nome civil, tenho hoje 50 anos, né? Sou formado em administração hoteleira, né? Posso mais dizer o que? Sou filho de uma família de 9 filhos, né? E veio de uma família tradicional, né? Onde minha avó, né? Mãe, tia, né? Já eram da religião, da religiosidade espírita, né? Do próprio candomblé, e já vem de família, né? O Celso já vem de família para se tornar hoje o Babalorixá Celso, né? Mas continua ainda atuando assim, não diretamente, mas como assessoria na parte hoteleira. E, né, sou feliz, eu gosto de fé, eu gosto muito de fé. Né? Tudo que fala em fé, eu acredito muito. Legal, legal. E como é que foi o seu ingresso no candomblé? Como eu já falei, foi através de própria família, né? Da minha avó materna, né? Quando eu nasci... Mas foi ela quem me levou pro candomblé? Foi. Sempre minha avó que me orientou. Minha avó, minha tia, minha mãe, né? Sempre a minha família, quando eu nasci, ela já tinha. Eu tinha até uma tia por parte de pai que também já era iniciada. Né? Isso, minha tia Ida. Então, dentro disso aí, eu já nasci numa convivência que naturalmente você leva seus filhos, seus netos para a sua religião. Foi assim que eu conheci o candomblé na minha própria família, levado para a minha própria família. Legal, legal. Mas passava mal? Eu tinha, sim, era muita problemático. Era. Eu não chegava assim a passar mal, passar mal. Mas eu tinha visões, eu contava para minha avó, né? Eu cheguei a uma vez a escrever, tinha um livro, eu quando criança, né? Eu sempre fiquei muito na casa da minha avó durante o dia, né? Até a título de companhia, porque quando eu muito pequena, minha avó já era muito senhora. Então eu escrevi, às vezes, eu escrevi num livro algumas coisas. E minha avó achou estranho aquilo, esperou chegar a data para me perguntar o porquê eu escrevi aquilo. Eu falei que eu tive vontade de escrever, né? A frase que eu escrevi naquele livro, né, ficou, né? Eu quando muito criança. E ficou aquela frase ali escrita, eu não sei porque eu escrevi, porque eu não conhecia aquele idioma que eu estava escrevendo, né? Quando fui me iniciar, aquela frase que eu escrevi, que eu esqueci, ficou guardado, né? É o Orunpó do meu santo. Olha só que eu escrevi maravilha. Essa frase com 7 para 8 anos de idade. Caramba! E me iniciei com 13, quer dizer, eu escrevi uma escrita que eu não conhecia. Olha só. É o Orunpó que o meu santo trouxe. Que maravilha. Para você ver que já vem de família, né? Espetáculo. E aí o senhor se iniciou onde? Olha, eu me iniciei no Rio de Janeiro, né? Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com as pessoas de Salvador. Por quê? Meu pai de santo, ele era filho de santo de Amarina de Ossanha, né? Que é o primeiro Ossanha do Gantuá. Foi filha de criação, né? E filha de santo de uma menininha. Então sempre teve essa tradição, apesar do meu pai de santo ser pernambucano, ele não era baiano. Ele veio para o Rio muito cedo, se iniciou no Rio de Janeiro, né? Não como a Marina, ele se iniciou com o seu Neres de Xangô, que era conhecido Neres Boca de Ouro, sim, né? Sim. E depois, quando o seu Neres, enfim, partiu, ele teve que continuar a vida dele e foi filho de mãe Marina até ele ir para o Orum, né? Até ele partir. Então eu sempre tive muitos ensinamentos dentro da religião. Aquilo sempre me instruiu muito a seguir o que é raiz, tanto que as pessoas falam que meu candomblé é um candomblé, como é que se fala? Arcaico. Eu falo, não é arcaico, porque o candomblé ele é clássico, ele não é moderno. Então meu candomblé é de raiz. Sim. Né? É dessa forma que eu sigo. Legal. Candomblé legal. de raiz. Eu tive a oportunidade de ir lá, até achei uma ideia brilhante
a saída da Iaô, foi saída da Iaô na quarta-feira, um dia de semana. Era os 12 dias de Xangô. Às 7 horas da noite, 10 horas já tinha terminado tudo, uma multidão de gente. Eu achei a ideia fabulosa. Porque nós não tiramos Iaô com sol, né? A gente espera o sol se pôr. Sim. Mas a gente pode tirar. E aquele dia era os 12 dias de Xangô. E nós também não tiramos Iaô em festas aberta ao público. É só alguns convidados, como o senhor também foi convidado, né? Sempre porque pra gente a iniciação do Iaô hoje está até mais aberto que antigamente. É uma coisa muito restrita, né? Sim. Como eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, por que você tira Iaô escondido? Não, eu não tiro Iaô escondido. Eu tiro o Iaô da maneira, o ritual que eu aprendi. Porque o Iaô é uma coisa, é um nascimento. Você não convida todo mundo para ver o seu filho nascer. Sim, né? Você convida as pessoas que têm mais intimidade para ver aquele momento sagrado. Perfeito, né? Ali é a apresentação do Iaô ao público. Tem todo sentido. Não critico quem faça diferente, mas eu não tiro o Iaô em festas abertas ao público de uma maneira geral. Né? Mas eu achei a ideia brilhante. Funciona. Funciona. E esse processo? O senhor se iniciou com 13 anos. Isso. Até se tornar um sacerdote. Como é que foi? Isso é uma história... Era o que o senhor queria? Não. Minha avó desde cedo ela me falava, porque eu sempre, quando criança, né, eu fui ajudante, né, praticamente como se fosse um coroinha da igreja de São Lázaro, na rua de Jama Cavalcante, na entrada da Vila Eugênia do padre Felício, né? Então, ajudando o Padre Felício, eu me identifiquei muito com aquilo. Então, possivelmente, eu tinha vontade até de ser padre, ajudando ele. E acabei, logo depois, tendo que me iniciar, ir para a religião, que já era da minha família mesmo, e vi que realmente eu nasci para lidar com religião, mas não que eu entendia. Eu vi que eu tinha que cuidar da minha espiritualidade. Sim. E sempre aquela coisa, minha avó sempre me avisando, olha, vai prestando atenção, porque você vai precisar disso quando crescer. Depois, meu pai de santo começou a mesma coisa, pai João dizendo, meu filho, presta atenção, você vai precisar disso quando você crescer. Eu imaginei que você era sacerdote se você quisesse, como uma profissão que você escolhe. Eu não entendi que era missão. Né? Aí, aos 23 anos de idade, quando eu tomei minha obrigação do EG, eu recebi o IE também. Né? E quando meu pai falou, você vai tomar o do EG e vai receber o IE. Né? Aí eu falei assim, tá bom. Eu já sabia que a palavra oiê significava direito, mas eu não fazia ideia do que era, né? E não sabia o que ele esperava. Não tinha ideia, né? Aí meu pai, tanto que na hora ele pegou, foi no dia, né? No dia da obrigação principal, que foram 3 dias, que antecedia o dia do candomblé, da obrigação, da festa de Ogum. Aí ele me disse, né? E quando ele começou a me falar, eu posso contar isso aqui sem problemas, que eu tenho até outras testemunhas vivas. Eu tenho mãe Zita, que é minha mãe criadeira, testemunha viva disso. Mãe Mana, que era minha Iaque querida, minha mãe pequena, já faleceu, né? E meu irmão Logunce, que era meu irmão mais velho, meu Ebome, que participou da minha obrigação, do meu OIE, né? Do EG. Meu pai falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar, você está tomando obrigação e você sabe que você vai ter que assumir, né? O sacerdócio. Eu falei, mas eu não quero. Só que meu pai, ele foi tão inteligente, né? Porque eu tomei a obrigação de 7 anos já na casa da minha mãe pequena, que já era em São Paulo e não aqui no Rio, porque eu já morava em São Paulo. Porque com 19 anos eu fui para São Paulo para poder estudar hotelaria, que é a formação que eu tenho hoje. Então, como eu morava em São Paulo, ele achou mais adequado levar meu santo para São Paulo e fazer minha obrigação lá. De como foi feito, eu já morava em São Paulo há 4 para 5 anos. Para mim foi muito bom. Aí ele falou que eu vou precisar que você ajude. Na verdade, eu tomei a obrigação para assumir a casa da minha mãe pequena, devido à elevada idade que ela já tinha. Olha só. Né? Então, quer dizer, na verdade, eu sou o babalu de chá por livre espontânea pressão. Mas foi o que algum quis, né? Sim. Foi o que algum quis e aconteceu. Esse processo de o senhor se iniciar menino, 13 anos é menino, como é que foi esse processo na sua juventude? De sair, de brincar, de escola? Olha, eu nunca fui proibido de fazer nada, exceto quando estava nas obrigações que eu tinha que estar dentro, né, da casa do santo. Mas isso nunca me atrapalhou em nada. Nunca. Isso me tornou uma responsável. Eu costumo até falar, algumas vezes, quando me perguntam, essa pergunta que você me fez é muito importante. Todos os meus amigos de infância ali de Marechal, que eu morava muito próximo à entrada do Muquiço,
né, que na época era uma das comunidades, né, que chamavam favelas na época, e onde o tráfico era muito frequente. Todos os meus amigos de infância morreram muito jovens, porque ingressaram nesse caminho para poder ter um dinheiro rápido, né? E eu, sempre levado pela minha avó, pela minha mãe, para a religião, eu acho que o orixá, ele até me escolheu para que eu não ingressasse. Eu não tenho um amigo de infância que esteja vivo hoje. Caramba! Quer dizer, eu só tenho 50 anos. Olha só. Então eu acredito que o orixá me escolheu, tanto pela parte de herança familiar, que já vem da minha família, a herança, quanto para o meu destino que eu tinha, né, a cruzar. E eu nunca tive nenhum problema. Eu fui adolescente e eu, por ter ido para São Paulo, gostava, fui, nunca me impediu de ir. Eu não podia ir nos dias que tinha um compromisso. Mas eu ia, baile, eu soltava pipa, eu jogava bola de gude, eu fiz tudo o que eu tive que fazer. Só não podia ir nos dias que tinha compromisso. Perfeito. Né? Como todo mundo, eu acho que tem tempo para tudo. Eu acho que isso é importante a gente destacar, e eu pergunto isso sempre, porque muita gente coloca o processo da iniciação na criança como se isso tirasse a criança da sua vida de criança, como se isso empatasse de ela viver a juventude dela. Isso. E não é nada disso. Não. A religião, o fato de ser iniciado não te exclui da vida. Não, de forma como lá em casa. Eu tenho crianças iniciadas. Inclusive, meu neto se iniciou com 5 anos. Eu tenho Iaôs iniciadas com 2 anos de idade, 3 anos de idade. E ali eu explico, olha, está iniciado, mas é uma criança. Sim. A hora que ela quiser dormir, ela tem que dormir. A hora que ela quiser comer, ela tem que comer. Ela não pode seguir a tradição, nem a liturgia dos horários. Por quê? Ela é uma criança. Né? Eu já iniciei nenhuma nem duas, foram várias crianças. Né? Diga-se de passagem, é muito interessante, porque, como meu pai de santo dizia, né, ali quando você vê a criança dentro da religião e ela em contato com aquela energia, mesmo que seja uma situação muito, assim, digamos, você vê que é uma situação muito lúdica, né? Ela está sentindo a energia e não está sabendo administrar, né? Às vezes manifestando, às vezes não, mas ela sente, a gente percebe a energia em volta da criança. Né? A situação, mesmo sendo, como eu disse, lúdica, é uma coisa que você vê que aquela criança está encaminhada, né? Espiritualmente ela está encaminhada, e eu gosto muito. Perfeito. Né? Eu prefiro até, porque eu acho que é a base da religião, que para mim os pais, como eu já falei, os avós, eu costumo falar uma frase, minhas frases são muito fortes, talvez por eu ser de Ogum, né? Então minhas frases são muito fortes. Eu falo para os pais e mães que falam assim, não, eu não quero meu filho e meu neto nessas coisas. Quando se redigem ao candomblé, ou a umbanda, que seja, qualquer coisa. Não, eu não quero meu filho nessas coisas. Aí eu falo, leve seu filho para a religião, antes que a droga leve ele para outro lugar. Sim. Então, na religião ele vai estar com você. Você está de olho. Entendeu? Se não tiver, não vai funcionar. É verdade. Sim, mas aí o senhor em São Paulo, com 23 anos, acabou assumindo a casa da sua mãe pequena. Isso, a casa dela, e sendo gerente de um hotel na época, que eu tinha acabado de ser promovido para gerente. Eu era subgerente, passei a ser gerente de um hotel chamado Blair House, que é em frente ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Sim. Aí ficou difícil, né? Porque eu não tinha mais tempo para dormir. Aí é que eu não tive mais tempo. Eu era feliz e não sabia. O problema de ter me iniciado muito adolescente não me deu problema. O problema foi quando eu assumi o sacerdócio. Aí eu tinha que me dividir o meu tempo. Né? E assumi a casa dela, pela a elevada idade dela. O primeiro barco de Iaú da casa foi meu pai de santo que iniciou com ela. A partir dali eu assumi as iniciações, as obrigações, as funções. Iniciei muitas pessoas lá que já estão aqui no Barracão do Rio comigo. Que hoje a casa de lá, depois que ela faleceu, infelizmente não existe mais. Que a família dela, ninguém era da religião. Olha, né? Então, como não, ela deixou, verbalmente, ela deixou dito que era para deixar sob o meu comando. Eu colocaria algum filho de santo de lá, mas infelizmente, como não ficou escrito, e a família inteira é evangélica. Respeitaram, mas não fizeram a vontade dela. Hoje eu nem sei, eu prefiro nem ir lá, porque vai me doer muito ver. Tentei ainda. A família retomou o imóvel? Eu tentei, conversei com a família, pedi para um filho meu, Marcelo, que é o primeiro sócio da minha casa, né? Eu pedi para que ele fosse lá conversar, ele chegou aí conversar, mas a família meio que cresceu os olhos, porque a localização valorizou muito, o motivo de prédios, empresas, então ficou muito rentável ter um imóvel ali. E tinha o candomblé na frente e atrás um sobrado.
onde ela residia. Sim. Então, rentavelmente para eles foi melhor Entendi. do que deixar para um tempo de praticar caridade ou alguma coisa. É uma pena. Aí esse povo todo veio pro Rio? Veio, todos me acompanharam. Sei. Todos. Meu primeiro Iaú... Eles moram lá. O primeiro Iaú meu, eu iniciei lá, que é Maurício Araújo Barreto, né, que é o Iaú de Obalo, é Loguedé e Omolu. É Devair e Maurício. Eles se iniciaram lá em 95. Eu iniciei lá em 95. Exatamente dia 8 de abril de 95. Olha. Meu primeiro barco. Quer dizer, eu assumi a casa em 90. Olha o tempo que eu demorei para iniciar o primeiro barco. Por quê? Eu queria ter muita firmeza do que eu estaria fazendo, né? Muita solidez. Meu pai me orientando muito. Uma pena que meu pai faleceu em 94. Então, quando eu iniciei meu primeiro Iaú, meu pai já não estava mais. Mas minha mãe pequena estava ali me ajudando. Minha mãe criadeira, né? Minha boa que a mãezita estava do meu lado. Né? Eu contei com a ajuda das pessoas que estavam para me ajudar. Mas eu sempre quis ter muito alicerce para fazer o que eu iria fazer. Sim, né? sim. Mas Oxalá está comigo o tempo todo. Meu pai era... Eu sou filho de Oxalufã. Né? Meu pai era de Oxalufã. Então, Oxalá está comigo o tempo todo. Se faltar alguma coisa, Oxalá manda a intuição e a gente consegue fazer. E essa questão da administração da Casa de Santos. Até agora a gente falou da intuição, a gente falou da fé, fica à vontade. Da fé, a gente falou de tudo isso. Mas a questão prática da existência do Candomblé, a administração da Casa de Santos, é fácil? Não é fácil. O senhor tem a experiência de hotelaria? Isso. Não é fácil. Que dá uma percepção mais qualificada, até mais... Perfeita. Eu tento até usar algumas coisas no sentido de delegar poderes. E como na hotelaria, como administrador, como gerente, você delega poderes. Sim. No Candomblé eu procuro fazer a mesma coisa. Funciona? Né? Funciona, porque você tem que preparar as pessoas. Você não pode cobrar o que você não ensina. Sim, perfeito. Né? Então, no Candomblé antigo, da época passada, né, era aquela coisa, não, isso não pode ser assim. Mas eu acho assim, se você não pegar os seus filhos de confiança e que estão ali, para você passar o que tem que passar para ele, delegar poderes, e depois você ir ver como foi feito, né, e também elogiar para uma coisa bem feita, ou chamar, não foi assim, vamos fazer assim, tá? Isso aqui é assim, isso aqui não é dessa forma. Eu acho que eu consigo lidar melhor, porque antes eu era muito centralizador. Mas por que eu era muito centralizador? Foi jogado um cargo de sacerdote no meu colo com 23 anos, para assumir uma casa que já era antiga da minha mãe pequena. Sim. Então eu fiquei com uma coisa no colo que eu não podia pedir para ninguém me ajudar, com medo do erro do outro cair sobre a minha culpa. Claro. Né? Não pelas pessoas, até pela parte dos orixás. Mas mesmo assim, depois eu comecei a... Hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso. Os primeiros sofreram um pouquinho, meus filhos. O estresse era grande. Hoje é mais tranquilo. Mas eu sou muito assim, eu não sou perfeccionista, né? Mas eu não gosto de coisa errada. Né? Quando você erra sem intenção, não é erro para mim. É falha. E a falha você pode mudar. Agora, quando você erra propositalmente, ou por má vontade, ou por achar que fazer errado é mais fácil que fazer certo, aí para mim é inadmissível. Sim. Entendeu? Sim. Aí eu não consigo. Então, por isso que eu consigo. Eu acho que eu tenho até muito jogo de cintura para poder fazer isso. Mesmo sendo homem de algum? Mesmo sendo homem de algum. Porque hoje eu não administro só a minha casa, né? Sim. Eu tenho 23 filhos com casa aberta, espalhados pelo Brasil inteiro. Jesus amado. São 23 casas que, indiretamente, eu sou responsável. Pelo menos uma vez por ano eu tenho que estar nesses lugares. Caramba! São 23 casas. Então, só em Recife são 12. Em Recife? 8 em Curitiba, 12 em Recife e 3 em São Paulo. Caramba. Fora as aqui do Rio, né? Mas por que esse Recife? Foi assim, e você vê como é o destino. Meu pai de santo nasceu em Recife e veio para São Paulo, e veio para o Rio fazer santo no Rio de Janeiro. E um dia, na casa de uma irmã minha de santo, que tem casa aberta, também em Belfor Roxo, eu conheci uma senhora chamada Maria José, que é Zezé de Oxum. Hoje até é aniversário dela, viu? 5 de abril. E ela me procurou, ela me viu na casa da minha irmã de santo, era o nome de Iaú, e ela falou, eu quero conversar com aquele rapaz. E ela já é uma senhora. Aí eu tô olhando ela me olhar, eu falei, nossa, ela tá me olhando tanto, será que ela me conhece de algum lugar, eu não conheço? Assim começou a história. E ela pegou e falou para mim, eu queria muito conversar com o senhor. Eu falei, tá bom, tudo bem. Porque ela já era uma pessoa, já era uma Yalorixá, né? Mas ela vinha de uma nação Nagovodum, né? É uma nação descendente do sítio de Paiadão. Ela era uma das descendentes de lá, o pai de santo dela foi iniciado lá e ele faleceu
e ela tinha que dar continuidade e não tinha com quem. Sim. E ela ficou 10 anos procurando uma pessoa. Caramba. Aí ela me conheceu. E o barracão dela é em Recife, no bairro de São Martim. Sim, né? Ele é Axé Yaomin, ele é Obá. Então, quer dizer, é o reino de Xangô, que a casa na verdade é de Xangô, mas o Axé é Oxum. Né? E ficou dessa forma. Eu fui fazer, ela foi jogar comigo no dia seguinte, do nome daquela Iaô, né? No que eu estava jogando para ela, no dia seguinte do nome da Iaô, que ela foi, não foi nem no barracão em Bangu, ela foi na minha casa, que eu estava trazendo o Axé de São Paulo para o Rio naquela época, que foi 2004. Sim. Então, no que eu estava jogando para ela, o orixá dela se manifestou na mesa. O Oxum pegou ela na mesa e falou: ela não precisa procurar mais, eu já achei o pai que eu queria. Caramba. Aí eu fiquei muito emocionado com aquilo. Ela estava com uma filha de santo junto. Aí ali mesmo sentado, eu, né, como dentro dessa casa que eu atendia, minha mãe que é minha mãe criadeira, minha mãezita, mora comigo. Então os santos da minha mãe naquela época ficavam em casa. Então eu jogava numa saleta e ele tinha um quarto de santo. Aí eu conduzi ela até o quarto, né, desvirei o santo dela e conversei com ela, expliquei. A filha dela de santo estava como testemunha. Aí ela falou: então eu não tenho mais que andar, eu estou há 10 anos procurando uma pessoa e meu santo até agora não tinha aceitado, nem alguém do próprio axé dela. Caramba. Aí ela falou: o senhor tem como ir para Recife? Aí eu falei: tenho, mas no jogo o Oxum falou que ela não sairia, viajaria sem tomar um ebó e um obori. Né? E eu estava estruturando a casa de Bangu. Sim. Eu não tinha nem aberto a casa ao público. Aí na próxima semana ela fez esse ebó, tomou o obori, para poder viajar. Ela teve um mês só para organizar a obrigação dela. Foi o prazo que o Oxum deu a ela. Caramba, caramba. Aí nós estávamos lá fazendo a obrigação dela um mês depois. Foi assim que eu conheci Recife. Aí os babalorixás foram conhecer a casa, né? Eles não tinham muito conhecimento do que é Queto. Na verdade, aí eles gostaram muito e começaram a me procurar. Aí um procura, aí o outro procura, aí o outro indica. Aquela coisa do boca a boca, da indicação. Sim. Foi assim que chegou esse volume de pessoas. Caramba. Em Recife. Que beleza. Que, na verdade, é um lugar que eu conhecia profissionalmente. Já tinha ido pelo Novotel, né, para fazer trabalho de treinamento nos hotéis que tinham lá da Partenon, né, que existiam da Partenon, mas não pela religião. Bom, o senhor, a gente pode dizer que o senhor tem um panorama quase que nacional do candomblé, né? Que é Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Isso. O senhor tem uma visão bem ampla. Quais seriam as diferenças básicas regionais desse candomblé? São grandes, porque assim, em Recife a base é o Nagô, que é uma nação muito bonita. Eu acho muito tradicional, muito bonita. E eles mesmo, o próprio pessoal da localidade não dá tanto valor a essa nação. E é uma nação que tem muita riqueza, mas ficou muito perdido pela perseguição, né? Da época da religião até antes de 72, onde se foi libertada a religião para o culto aberto ao público. Então teve muita perseguição com relação a isso. Mas assim, então a dificuldade, eu não tenho dificuldade, mas eu tenho que me adequar em cada local que eu estou. Porque eu estou num local, em Recife, fazendo candomblé. Eu tenho que ter um respeito e eu não posso achar que a minha religião veio a, né, suprir necessidades ali. Mas as pessoas tinham uma necessidade de orixás de Queto que não se cultuam naquela cultura. Então, o que acontece? Eu tive que ir devagarinho, explicando, dizendo que eu não queria tomar o espaço de ninguém. Tanto que existe, né, uma frase, né, que o pai Jorge fala, né, Jorge Ferraz, que é o Babá é Bela de casa, né, ele fala que quando ele escrever um livro, né, ele vai dizer que eu que levei o Queto para Recife. Fala, não, é muita prepotência, né? Ele falou, mas que na verdade a primeira casa de Queto, né, aberta em Recife, fui eu que abri. Olha só. Entendeu? E dando obrigações em outras casas e transformando aquelas casas de Angola ou Nagô para Queto, mudando as águas da casa. Mas a primeira casa foi eu que, de Queto, foi Parabéns. Mas eu nem me acho assim importante por isso, mas eu acho que eu colaborei de alguma forma, porque claro. Recife e Salvador, geograficamente, é muito próximo, mas religiosamente é muito diferente. Eu falo, como pode ser tão próximo geograficamente, mas a cultura, hoje a cabeça de lado já abriu, né? Dona Elza de Iemanjá, que é a pessoa responsável por todas
as realizações festivas de Recife, é uma pessoa que trabalha é funcionária, né, do governo, né, da prefeitura de Recife. A parte dela é religião e cultura, Elza de Iemanjá, é conhecida como Elzinha de Iemanjá. Eu tenho até amizade com ela, falo pelo telefone, e ela falou: o senhor mudou muito a cabeça da gente, né, porque a gente achou que o candomblé era aquilo ali e pronto. O senhor veio mostrar que existiam outras opções sem desfazer da nação regional. Sim, Curitiba, muita Umbanda. Eu pergunto porque eu morei tanto em Recife, na verdade em Olinda, como morei em Curitiba. No bairro São Jorge. Sei. E era um frio. Até hoje. Terrível. Como é que você criou o Iaô em Curitiba? Criando. Eu falo que a energia é muito verdadeira, né? Recolhe no verão? Não, eles preferem recolher no inverno, porque eles acham que no verão ficar dentro do rondeiro é muito ruim. E o banho frio é uma vez de manhã. Sim. Então eles preferem um banho frio de manhã do que passar o dia inteiro, né, fechado num lugar. Porque na verdade Recife não tem temperatura de verão. Recife ele é abafado em dezembro e janeiro. Falando de Curitiba. De Curitiba. Tá. Recife eu morei lá. Recife a temperatura é agradável. 2 anos e minha casa não tinha chuveiro. Recife a temperatura, não existe o verão de Recife que tem aqui. Tem vento o tempo todo, né, como Salvador. Agora, Curitiba também eles preferem mais até no inverno. Por quê? Porque também tem essa coisa da situação, já está acostumado com uma temperatura melhor. Agora sim, eu acho que em Curitiba, eu gosto muito da fé também das pessoas. Não desfazendo dos outros lugares, todo mundo. Mas a Curitiba, a raiz deles é Umbanda. O primeiro sacerdote a abrir uma casa de candomblé em Curitiba foi seu Valdemiro Baiano, né? O pai Valdemiro Baiano foi o primeiro a abrir uma casa de candomblé em Curitiba, que era a casa de Pai Antônio de Inhaçã. Foi a primeira casa de candomblé em Curitiba, foi seu Baiano que abriu. Quando eu cheguei em Curitiba, foi em 99, né? Para fazer a primeira obrigação, que é a minha primeira filha, a primeira casa que eu abri lá, que é Cida de Omolu, minha primeira filha, ela era de Umbanda, o santo cobrando, a própria entidade dela de Umbanda mandando ela procurar alguém. Ela me conheceu através de um filho pequeno meu, que trabalhava comigo no hotel em São Paulo, Gilson, e eu cheguei até a casa dela, tive que estruturar a casa dela, porque o Baloeiro não aceitava ela ser iniciada em outro lugar, que a terra era dele, ele que ganhou. Iniciei ela dentro da casa dela, em 29 de novembro de 99. Aí depois, enfim, depois da casa dessa minha filha, eu acabei cuidando de outras casas, abrindo outras casas, Silvia de Iemanjá, tem outras casas de outras pessoas, né? Zélia, que é de Inhaçã, cuido de uma senhora que já tinha casa aberta também, né? Que é a Marlene Costa, uma senhora de Logoedé. Ela é irmã carnal do Fernando Costa, que foi o babalorixá do Castelo de Oxoguian, que na Ilha do Governador, um senhor que era aviador, né? Ele era piloto, muito conhecido, teve disco gravado, né? Ela é irmã carnal dele, hoje em dia até, eu também cuido, assim, eu gosto muito, mas a base, como você me perguntou sobre as diferenças, concluindo a minha resposta, a sua pergunta, a diferença era isso, o que eu sinto é isso, Curitiba, a base da Umbanda é muito forte e tem que ser mantido. Toda a casa de Curitiba de candomblé hoje, que falar que não tem Umbanda é mentira. Que a base de Curitiba é a Umbanda. Todas as casas tiveram que se adaptar ao candomblé pela necessidade de iniciação das pessoas, mas continuam respeitando a Umbanda. Júnior também de Xangô é um filho meu que hoje é uma casa de candomblé, mas começou com Umbanda. Enfim, eu não tenho até receio de falar, esquecer o nome de alguém, né? Mas como não é uma homenagem, é só uma resposta. E eu acho muito interessante. São Paulo já tinha aquele candomblé meio misto, né? Com Umbanda, já era uma coisa mais próximo. E sempre teve muito baiano no Rio e em São Paulo. O pessoal de Salvador trouxe o candomblé para Rio e São Paulo. Então São Paulo e Rio são muito mais parecidos, né, com o ritual. Não idêntico, mas é o que tinha mais. Mas hoje com a internet, todo mundo chega até qualquer pessoa, pega uma informação, tenta fazer de alguma forma, mas existe sim as diferenças de uma região para outra. Mas eu consegui me adaptar a todas elas. Legal. Né, cuido dessas casas até hoje, né, e acho que foi algum mesmo, acho que ele falou, você vai ter que pegar a estrada, ser sacerdote dá pegar a estrada. Aí eu costumo falar que você trabalha assim, eu sou hoteleiro, e faz o quê? Eu falo, sou vendedor de livro. Porque você viaja tanto, eu falo, sou vendedor de livro. Eu vendo enciclopédia. Perfeito. Bom, Babá, o senhor já nos deu um panorama nacional do candomblé. E o que o senhor imagina que vai ser o futuro do candomblé? Com todas essas
transformações. Eu não sei dizer se são transformações negativas ou positivas. São transformações e que a própria vida e a natureza traz para o candomblé. Isso não tem como, né, alienar o candomblé da vida. Mas o que o senhor imagina do futuro? Como é que essa coisa vai se dar dentro do candomblé? Essas transformações que elas virão. Elas virão. Certo, né? Eu acho assim, eu acho que nós temos que nos adaptar a todo tipo de mudança, né? Eu acho que você negar a evolução não é inteligente negar a evolução. Só que eu acho que a evolução ela tem que chegar no que for fácil, a acessibilidade das pessoas, no que for fácil, a diminuir o trabalho físico das pessoas externamente ao templo, né? É como eu te falei, eu sou conservador, né? Então, eu venho de uma família de candomblé muito conservadora. Então, o que eu não admito é assim, faz assim que é mais fácil. Não. Eu acho que o tradicional tem que ser tradicional. As comidas do candomblé tem que ter a mão da pessoa, tem que ter a energia. Eu acho que eu concordo com a evolução, desde que a evolução não permita a coisa do ficar, não, mas assim é mais fácil. Não, assim é mais fácil, mas é possível ser feito assim? Eu acho que o externo pode ser acompanhado da evolução, mas o que é interno, né, o que é segredo, né? Porque toda religião tem seu segredo. Eu acho que hoje em dia, não criticando ninguém, está se modernizando muito. E você sabe que dentro do ritual de iniciação tem o antes, o durante e o depois. A gente se reduziu muito depois. E o mais depois ainda. E reduziu muito. Eu digo na iniciação. Né? Todo mundo sabia que se fazia santo, só saía da casa de santo na queda de quelê. Né? Abria-se exceções para ir para a escola, né? Para quem ia trabalhar, né? Se fazia alguma coisa ali no portão, pedindo autorização a lebara para a pessoa poder trabalhar, pedindo até que algum guardasse, porque uma pessoa de quelê, né? Ela está no resguardo, como uma pessoa que passou por um processo, ela tem todo um resguardo. Uma pessoa de quelê não é todo o peso que ela pode pegar, que existe uma preparação espiritual, a pessoa acabou de ser iniciada. Então, aquele depois que não pode ficar começou a ser resumido. Eu acho que hoje o mínimo aceitável é pelo menos 7 dias. O mínimo. Para a pessoa ir voltando, porque você vai se desprendendo da vida no descanso, aí vem a iniciação. Passa-se todo aquele período de reclusão, né, de Rundeime. Depois você vai voltando devagar para poder voltar à vida normal, porque não deixa de ser um retiro espiritual. Né? Em obrigações, tendo que resumir um período ou outro, eu até aceito. Porque a vida, como você está falando, eu concordo, a evolução, hoje em dia você não pode ficar de resguardo e não ir trabalhar. Antigamente, o candomblé era coisa de pessoas que ficavam no candomblé de senhoras, tanto que o volume de mulheres era muito maior do que de homens, que os homens trabalhavam e as mulheres eram do lar. Os homens eram os provedores do candomblé, e as mulheres viviam até ou em torno ou na casa de candomblé. Era muito comum antigamente se iniciar quem morava ali. E as crianças eram criadas ali, por isso que se iniciava bem criança. Porque quando depois fosse precisar estudar e trabalhar, já não tem o problema do resguardo grande dos 3 meses de quelê. Estou dizendo para você que se o progresso chegar dessa forma, a religião não vai acabar. Mas os locais que vão cultuar a religião de maneira adequada vão ser bem poucos. Eu procuro minimizar da maneira que eu posso o que é externo. Agora, o que é regra, o que é necessário para a essência verdadeira estar ali, para a liturgia do candomblé não perder o seu encanto. Por isso que a gente costuma falar que na Bahia, né, em Salvador principalmente, existe uma credibilidade maior, mas não é por a questão de ser melhor. Primeiro porque é o berço do candomblé no Brasil. Mas porque lá a essência você sente diferente, porque as tradições não se perderam tão fácil. Aí você vai vindo para o Sudeste, depois para o Sul. É outra realidade industrial. A vida é metropolitana. Não é uma vida só de religião. Exato. Mas eu acho assim, se você não pode fazer naquele período, então você acha um período para fazer, para você, porque você começar um ritual tão certo e terminar ele, não é legal. Eu acho que o senhor tocou num ponto que ainda ontem a gente estava comentando aqui. Eu estou com 43 anos confirmado, minha avó viveu aqui dentro dos terreiros 63 anos, e a gente nunca conseguiu imaginar
que a iniciação de um vodum, de um orixá, fosse alguma coisa atabalhoada. Caiu, não vai mais embora, recolhe, fica e faz. Não é isso. Não. Na vida moderna não tem como ser isso. Não pode mais. Não pode mais. As pessoas têm 600 mil compromissos, as pessoas têm família, as pessoas têm filho, enfim, tem todo que você... o santo chegou, vamos conversar. Vamos negociar. Com certeza. Vamos criar as condições, porque senão, a gente faz uma vaquinha, recolhe... Eu pessoalmente, organizando, eu não acredito nisso. Também não concordo. Eu acho que tem várias maneiras de você fazer para postecipar aquela iniciação, aquela obrigação. Você pode postecipar, se você tem inteligência como um sacerdote, ou você como um ogã, nós sabemos que tem recurso. É que às vezes o sacerdote, ele vem naquela coisa de, se não fizer agora, amanhã não vai fazer. Eu não acho que tem que pensar na quantidade, você tem que pensar na qualidade. E até tem que, se for uma coisa de imediato, a pessoa for muito novata na casa, não é legal, tem que ter um namoro. Né? Entre a pessoa, ver se é aquilo que a pessoa, com certeza, o abianato é muito importante. Eu não consigo imaginar uma iniciação de uma pessoa sem planejamento. Não. Sem ver datas, sem ver dinheiro, sem ver recursos, sem ver material, sem ver tudo que envolve isso. O santo caiu, recolhe, raspa e está tudo certo. Não consigo planejar isso. Até porque antigamente, como era mais fácil, o sacerdote, ele acabava, entre aspas, bancando os iaôs dele. Por quê? Né? A casa de candomblé criava o que se usa. Né? A casa de candomblé tinha muito mais acesso, ganhava muita coisa de cereal, as próprias roupas eram costuradas na casa de candomblé, tinha costureira, tinha tudo. Hoje não, hoje você tem que comprar todo o material que você vai precisar. Tem que ter uma adaptação, porque é uma relação quiçá para a vida toda. Você ali está botando alguém dentro da sua família. Mas perfeita, essa relação é uma relação para a vida toda. Para a vida toda, não é para uma semana ou um dia. Né? E a pessoa tem que querer, né? E a gente não escolhe a casa, a gente sabe, quem escolhe é o orixá, né? O orixá que escolhe a casa. Então eu penso assim, eu falo que eu costumo sempre conversar com as pessoas que vão se iniciar, mesmo que seja uma criança, eu converso com os pais ou com a própria criança, você tem que falar, mas de uma maneira geral, eu procuro mostrar a pessoa que ela foi escolhida pela religião. Você acaba escolhendo, você acha que escolheu, mas na verdade sempre você é o escolhido. Para mim, toda religião você é o escolhido. O seu coração, ele se identifica porque você foi escolhido. E é como se fala, bateu a energia. Você também gostou e quis entrar para a religião. Tem que haver, Por isso as pessoas que entram para a religião e saem, né? Por quê? Não teve o período, não teve a adaptação. E falando de evolução, eu acho que dá para acompanhar a evolução. Né? Eu acho que o santo não prejudica ninguém que for trabalhar ou for estudar. Imagina. Né? Agora, eu acho que dentro do que é da religião, dentro do que é litúrgico, dentro do que é necessário para o processo iniciático e para as obrigações que se fazem de tempos em tempos, a pessoa pode se programar. A iniciação, às vezes, é inesperada. Porque a pessoa não... Mas ainda assim requer planejamento. Com certeza. Você tem meios de fazer... Como postecipar aquela data, como eu já falei, ou de repente a pessoa, por ser ou uma criança que esteja mais tranquilo, dê para ficar ali, né? Ou uma pessoa dona de casa, enfim, um profissional autônomo. Agora, se a pessoa não, sem a concordância, nem vai fluir aquela situação. Não vai. Babá, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Foi, assim, uma honra. Obrigado, igualmente. Aqui, de verdade, gostei muito dessa conversa. A reciprocidade é facilitou a beça o meu trabalho. Espero em Deus e Ogum, que o senhor tenha vida longa, muita saúde, paz, prosperidade para sua casa, para os seus filhos e para os seus amigos também. Com certeza. Muito obrigado, tudo de bom. E o Ogum nos abençoe sempre. Axé.